Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do lugar do mundo em que você esteja. Me contem se vocês estão me ouvindo bem, me vendo direitinho. E a gente começa o nosso papo de hoje, que eu pretendo que seja bem curtinho, bem breve, mas não menos importante. Eu não sei se você já passou por algum contexto, alguma situação de passar assim por desafios pessoais, por N desafios pessoais, e para que tudo isso aconteça, para que você supere essa etapa, essa fase, muitas vezes é necessário nada mais, nada menos do que ter um grupo de pessoas, ou pelo menos algum grande amigo, alguém que te ajude a passar por esse momento. Por que eu estou falando disso? Mas, Gisela, você não fala de práticas integrativas? Exatamente por isso. Quando a gente menciona que dentre as práticas integrativas, um dos grandes potenciais de cura é o potencial de um estar auxiliando o outro como ser inteiro, e é a capacidade que a gente tem, inclusive, de fazer amizades dentro do nosso trabalho, né, de construir relações mais sólidas, muito mais profundas. Eu também estou mencionando essa nossa capacidade de superar desafios, de vencer questões na vida a partir de termos pessoas, de termos grupos potentes, cada um com a sua habilidade, com a sua consciência, com a sua capacidade de contribuir com o nosso desenvolvimento e com o próprio desenvolvimento. Então, muitas vezes a gente passa por um determinado momento, dor ou desafio que outra pessoa já passou. E quando essa outra pessoa já passou, não necessariamente ela fala, vai por aqui, porque os caminhos são muito únicos, são muito individuais, mas às vezes uma fala, um comentário, um apoio, um olhar, um cuidado de alguém que é nosso amigo, que está ali ou que está ali como terapeuta, nos orientando, nos auxiliando no decorrer desse trajeto, vai fazer toda a diferença. E quando eu falo isso, eu realmente reitero a profundidade do quanto isso foi especial para mim, quando por mais de uma vez eu passei por processos muito delicados e a egrégora do Reiki foi quem esteve ao meu lado, foi quem esteve me auxiliando. E por que eu tô falando isso de novo? Porque eu comecei o Reiki num movimento muito intenso, num processo de não apenas depressão, mas de autoquestionamento enorme, com uma série de questões aflorando que eu não tinha o mínimo de consciência, questões que estavam aflorando a respeito de não é simplesmente uma espiritualidade, agora eu vou começar a diferenciar algumas coisas, mas não é simplesmente, por exemplo, saber que existe uma espiritualidade, que ela nos auxilia, que ela nos orienta, isso eu já sabia. Mas, naquele momento, estavam aflorando questões internas minhas que não eram provenientes desta fase de vida consciente com o nome de Gisele. Então, conforme afloravam certas coisas e eu não sabia explicar, eu não sabia compreender, eu fui atrás de outras buscas, de outros caminhos. O Reiki foi esse primeiro grande passo efetivo nesse movimento. Mas, além do Reiki, vários outros movimentos e pessoas foram extremamente importantes nessa abertura de consciência. Então, saber que eu trazia uma bagagem, é saber que a vida nos traz encontros e reencontros para que a gente consiga curar dentro de nós emoções, sentimentos, desavenças e às vezes questões aí que a gente traz com um certo nível de desequilíbrio entre outras pessoas. E aí a gente relembra e vai fazendo um pacotão de misturar informações, porque a gente está aqui, todos nós estamos aqui para evoluir. E quando a gente fala em evoluir, a gente tem a primeira grande obrigação, que é universal, que é para todos, que é sairmos dessa encarnação melhores do que chegamos. Então, evoluir com amor e desapego é algo que dá, sim, para a gente falar sobre uma lei universal, sobre algo que é para todos. No segundo movimento, a gente tem uma grande missão
que é eu comigo mesma, e aí é algo mais internalizado, é algo mais particular, onde eu vou olhar para os meus defeitos ou até para as minhas supostas qualidades, onde eu vou olhar para as minhas características e eu vou lapidá-las. Então, o nosso segundo movimento nesse processo de evolução existencial, a gente está falando em evoluir naquilo que muitas vezes a gente nem entende que é exatamente um defeito. Como é isso? Quando a gente tem, por exemplo, entre irmãos, aquele é o tímido, aquele é o medroso, aquele é o ansioso, aquele é o agitado. Aquelas características que podem parecer comuns e banais, não necessariamente são características simplesmente para a gente ficar aí ditando e rotulando as pessoas, mas são características que cada um de nós traz e que podem ser lapidadas. Quando a gente vem com uma bagagem desde criança, a gente já vem com tendências, com formas de refletir, com formas de assimilar a vida, as emoções, aquilo que nos acontece, e a partir desta bagagem a gente vai olhar para o mundo e vai tomar decisões e ações no decorrer da nossa história. E aí, quando a gente fala em evolução existencial, a gente está falando exatamente que não dá para evoluir sem eu enxergar, sem eu olhar para mim e enxergar os meus pontos de atenção e sem dar essa luz para que se cresça em movimentos positivos. A pessoa pode ter medo, mas ela precisa olhar para esse medo e fazer dele um movimento de vai com medo mesmo, né? De crescer, de evoluir apesar do medo. Então a gente diminui a sombra, que a gente diz, e amplia a luz. E como eu sempre reitero, o Reiki foi o primeiro movimento, o primeiro passo que foi muito forte na minha história para fazer esse movimento de enxergar os meus pontos de sombra, de olhar para eles, de cuidar, de abrir, de encarar, de abraçar, acolher e aí sim começar a me construir a partir desta experiência. Mas muito além disto, nós temos diversas outras ferramentas. A acupuntura foi a primeira via que eu tive, mais teórica, com muito conhecimento, mas que me trouxe a relação dos 5 elementos, a relação das emoções com os órgãos físicos, essa conexão direta e objetiva da natureza externa e da minha natureza interna, com como aquilo se apresenta e se expressa através das minhas células, das minhas dores, das minhas doenças. E mais uma vez, não adianta eu chegar aqui e tentar falar de uma única prática integrativa, porque todas são muito especiais. Entretanto, eu vou sim destacar algumas delas que podem fazer diferença, que fizeram muita diferença na minha história e podem fazer diferença na sua história, porque o Reiki, quando ele chegou, ele trouxe com ele uma egrégora de pessoas que pôde me auxiliar ao longo de muitos anos, para não dizer até hoje. E até hoje eu aprendo, eu me desenvolvo, não só no Reiki, como em outras práticas integrativas, não só para atender o outro, mas sobretudo para me melhorar como ser humano. E eu sei que pode parecer um papo meio chato para esse horário da manhã, mas é muito importante que a gente não passe a vida em branco. Eu gostaria de lembrar para vocês a quantidade de pessoas que a gente conhece ou conhecia ou conheceu, que nos últimos anos acabou precisando deixar esse momento de vida, seja por escolha, seja por doença, seja por acidentes, mas muitas pessoas deixaram essa existência nos últimos anos, e eu reitero essa questão dos últimos anos, porque sim, teve a questão da pandemia acentuando esse desencarne mais massivo, numa quantidade maior de pessoas, e eu gostaria que você parasse agora 30 segundos para olhar para sua história e compreender se valeu a pena até aqui. Se hoje fosse o seu último dia, se você fez tudo o que você queria ter feito, se você conseguiu
se aprimorar, se realizar, harmonizar as suas relações com o outro, que é a nossa segunda grande missão, né? Primeiro é eu comigo mesmo, com as minhas emoções, com os meus sentimentos. A segunda é eu com o outro, no meu relacionamento, com os pais, com os irmãos, com os filhos, com as pessoas do meu convívio. Ou se eu conseguir fazer da minha missão profissional aquilo que eu mais queria, que eu mais sonhava. Se nesse momento eu te disser que hoje é seu último dia aqui nessa existência, valeu a pena ter vivido até aqui? Ou você gostaria de pedir uma hora extra? Você gostaria de pedir uma semana a mais, um mês a mais? E se você tivesse somente mais uma semana, como que você viveria? O que você mudaria? O que você abriria mão e do que você não abriria mão? E de novo, eu não sei se é tão rasa, eu não sei se é tão simples, mas eu acho extremamente importante a gente ter esse tipo de reflexão. E todas as vezes que eu falo sobre práticas integrativas, esse nível de discussão está extremamente interligado e associado. Porque eu estou olhando para o outro inteiro. Ele não é só uma peça de carne, onde eu possa ir lá, remendar uns pedacinhos, costurar um pouquinho, onde eu possa ir lá e colocar uma agulha e simplesmente deixar que o organismo faça o que precisa fazer. Ele é um ser inteiro com emoções, com sensações, com experiências, e é extremamente importante e relevante que a gente consiga se conectar com o outro, compreender, amparar e auxiliar para o outro crescer, mas que a gente, antes e acima de tudo, consiga se conectar com a gente, com a nossa história, se conectar com tudo isso que está dentro, fazendo parte de tudo que nós somos e nos auxiliando no nosso próprio crescimento, porque afinal de contas, o nosso crescimento é a nossa responsabilidade para conosco. Não existe algo que impeça e não existe algo que ajude a progredir mais do que nós mesmos. Está literalmente nas nossas mãos. E é com essa mensagem curta e objetiva que eu quero deixar vocês no dia de hoje. Quem estiver aqui acompanhando, deixa eu dar uma olhadinha. Ah, Samir lindo! É com essa mensagem que eu quero encerrar o dia de hoje. Se isso te fez pensar em alguma coisa e que você queira compartilhar, fique à vontade. Se não quiser compartilhar agora, passe o dia pensando sobre isso. Eu vou deixar esse videozinho curto, rápido, aqui gravado, e traz nos comentários para mim o que você pensou a respeito disso, quanto você está conseguindo evoluir dentro da sua jornada aqui. Muitos de nós, inclusive eu estava com o Samir recentemente conversando sobre isso, né? E muitos de nós já tivemos a sensação de que iríamos muito antes do que fomos. Mas se ainda estamos aqui, algo há. E o que será que tem para a gente fazer? Se você já tem essa clareza, se você está construindo essa trajetória, se você está sabendo aonde você vai chegar, e mais do que aonde vai chegar, se você está curtindo esse percurso, se você está conseguindo crescer, evoluir, expandir, ser feliz, leve e alegre no decorrer dessa trajetória. Enfim, um grande beijo para vocês, fiquem com essa reflexão e eu volto em 2 minutinhos para gente fazer o nosso envio de reiki semanal, tá bom? Um grande beijo!